Você sabia que existiram 3 grandes reinos na África Ocidental? Bom, estou aqui hoje para falar sobre esses 3 grandes reinos que existiram há um tempo atrás: Ghana, Mali e Songhai. Bom, vou criar uma lista para falar de cada reino. Saptos, meus alegres, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou José Alegre e este é José Diversão. Antes de mais nada, depois de menos tudo, vamos para o nosso conteúdo. A África Ocidental é uma região compreendida entre oásis saarianos a norte, florestas equatoriais a sul, a região do Sudão a leste e a costa atlântica a oeste. Tem como limites a norte Marrocos, a Argélia e a Líbia, a sul o Oceano Atlântico, a este os Camarões e o Chad, a oeste o Oceano Atlântico. Existem nessa área como principais recursos minerais: diamantes na Serra Leoa, Ghana e Libéria, petróleo na Nigéria, estanho na Nigéria, ouro no Ghana, alumínio na Guiné, ferro na Libéria. Esta zona da África, a sul do deserto de Saara, era chamada Sudão pelos árabes. Nesta zona de África Ocidental desenvolveram-se grandes e bem organizados impérios entre os séculos 9 e 16. São conhecidos como impérios sudaneses. Iremos falar sobre Ghana, Mali e Songhai. Estes reinos seguiram as mesmas linhas de evolução, mas não ocorreram exatamente no mesmo lugar nem ao mesmo tempo. Os seus sistemas socioeconômicos e políticos estiveram ligados em muitos aspectos. Passamos a citar alguns exemplos. A sociedade estava dividida em diferentes classes sociais. A classe dominante era constituída pelo rei, governadores das províncias e conselheiros que decidiam na resolução dos problemas. A comunidade devia pagar-lhes tributos em produtos ou mesmo em trabalho. Dentre os restantes grupos sociais destacavam-se os comerciantes, os camponeses, os pastores e os escravos domésticos. Todos estavam envolvidos no complexo comércio a longa distância, que incluía a travessia do deserto com caravanas de mercadorias. Foi adotada a religião islâmica, mas a maioria da população não se converteu ao islamismo. A classe dominante, contudo, aceitava esta religião sobretudo por interesse nas relações comerciais com os árabes. Estes estados cresceram a partir do seu próprio desenvolvimento interno. A principal causa do seu desenvolvimento foi a utilização de ferro, o qual pode ter começado no ano 300 depois da nossa era. Nessa região, os instrumentos de ferro contribuíram para o desenvolvimento da agricultura. As armas de ferro foram usadas para, através das conquistas, juntar as populações vencidas, formando unidades políticas centralizadas e complexas. Falemos sobre Ghana agora. O Ghana era um reino da África Ocidental. O atual estado de Ghana tomou o nome do antigo reino, embora não se localize exatamente no mesmo local. Por volta do século IV, Ghana era uma confederação saracolês. Os clãs eram grupos de famílias descendentes do mesmo antepassado comum e que usavam o mesmo nome: os Cissé, os Dramé, os Kandé, os Sila. A divisão em clãs correspondia por vezes à divisão do trabalho. Por exemplo, os Kandé eram ferreiros, tendo-se a partir deste clã formado mais tarde o reino dos Sossos. Havia laços de família entre uns clãs e outros, mas não havia igualdade entre si. Alguns clãs eram mais importantes que os outros. O chefe do clã dominante do Cissé passou a determinada altura a ser o chefe de todos os outros clãs. Este alargamento das suas funções exigia a criação de um novo aparelho de Estado. Iniciou-se assim um processo de centralização e concentração de poder. Montando o aparelho de Estado, o chefe Cissé iniciou novas conquistas para alargamento do seu território. Os guerreiros usavam armas de ferro, o que permitiu ao reino do Ghana organizar-se como uma potência militar na região, visto que as populações vizinhas ainda não tinham conhecido esse tipo de armas. O Ghana
ou País de Ouro, assim conhecido devido às minas de ouro existentes na parte sul do seu território, situava-se entre os rios Senegal e Níger. Este reino estendeu o seu domínio aos povos vizinhos, Tekour, Mandinga e Songhai, tornando-se assim num vasto império. A sua capital chamava-se Kumbi Saleh. Kumbi Saleh subdividia-se em duas partes distintas. Uma, a cidade comercial, onde habitavam os comerciantes árabes e berberes vindos do norte. As suas habitações eram de pedra. A outra, a cidade real, onde se encontrava a floresta sagrada, o palácio real, os sacerdotes mágico-religiosos, a caverna que abrigava o Kragodoubida, a serpente gênio, protetora dos Sisé, clã dominante neste caso, e os túmulos reais. Na cidade real mantinha-se a cultura tradicional, incluindo o culto dos antepassados. Vamos falar da organização político-administrativa. O anterior chefe do Ghana, Cissé, passou a dirigir os destinos dos Saracolés através de um aparelho de Estado centralizado. Acumulava todos os poderes nas suas mãos: político, mágico, religioso, econômico, administrativo e sociocultural. Era o proprietário do ouro, sendo da sua responsabilidade a repartição entre as famílias na estação seca dos lugares auríferos a serem explorados. Encarregava-se igualmente dos malefícios ligados à sua exploração. Tinha ainda a primazia sobre as pepitas e direito a um imposto sobre o ouro em pó. Os membros da comunidade, camponeses, artesãos e mineiros, trabalhavam muito e viviam por vezes em situação precária. Pagavam tributo aos chefes em produtos ou em trabalho. A religião. O imperador e o seu povo praticavam o culto dos antepassados e adoravam alguns animais. Seguiam uma religião animista. No entanto, os muçulmanos que viviam no Ghana constituíram uma classe ligada ao comércio e tinham liberdade para praticar a sua religião. Assim, foram construídas muitas mesquitas. A maioria da população não se converteu facilmente ao islamismo, porque se recusava a aceitar uma religião e uma cultura estrangeiras. Porém, a classe dirigente aceitava o islamismo por interesses econômicos, porque lhes facilitava o comércio com os árabes e os ajudava a manter o poder. A produção e o comércio. O uso de instrumentos de ferro permitiu o desenvolvimento da agricultura. Cultivava-se a mexoeira, o arroz, o algodão e as hortícolas. Criava-se o boi, a cabra, o cavalo e o camelo, mas era no comércio do ouro e do sal que assentava o trânsito das caravanas de comércio, sendo cobrado um imposto pela sua passagem através do território do Ghana. O ouro era extraído na região de florestas do sul do Ghana, nas minas de Galã, Bambuque e Buré. O ouro chegava ao Ghana por meio de intermediários ganeses, os Wangara. Os intermediários da África do Norte, os berberes e árabes, porém, com o intuito de evitar esses intermediários, deslocavam-se eles próprios às jazidas auríferas e praticavam as trocas com os habitantes locais. O sal era extraído no deserto e era levado pelos mercadores para o Ghana. Além do ouro e sal, o marfim, a goma e os escravos eram os produtos mais procurados pelos mercadores árabes e berberes vindos do norte. Estes mercadores circulavam em caravanas comerciais, ligando a norte ao sul através do território do Ghana, de forma a proteger o comércio local. Os produtos produzidos localmente e em grande quantidade pagavam taxas moderadas. As taxas não eram pesadas, mas o mesmo não acontecia aos produtos estrangeiros que pagavam elevados impostos. Do apogeu ao declínio. O século X foi o apogeu de Ghana, com os mercadores a circularem pelo país e as cidades a se desenvolverem. Todavia, pelos finais do século XI, na nossa era,
o Império do Ghana começou a mostrar sinais de enfraquecimento. Invasores muçulmanos conhecidos por almorávidas atacaram o Ghana na tentativa de difundir a sua religião. Tinham a intenção de controlar o comércio a longa distância. Além de controlarem os depósitos de sal no deserto, pretendiam controlar igualmente as fontes de ouro. O Berbere Ibn Yassin, pregador muçulmano, contribuiu para a conversão de milhares de pessoas dentro e fora do reino do Ghana. Empreendeu mais tarde uma guerra de expansão para difundir a fé islâmica por toda a região. Esta guerra abalou profundamente as estruturas do Ghana em 1076. Kumbi Saleh foi destruída e as comunidades locais foram convertidas à força ao islamismo e obrigadas a pagar o tributo aos invasores. As invasões almorávidas marcaram o fim do Império do Ghana. Deixa seu like se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal para não perder mais vídeos falando sobre a história africana e geografia africana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e comente aí embaixo o que eu deixei de lado, qual foi o acontecimento que eu falei errado. Me diz aí nos comentários, eu vou adorar ler o seu comentário e qual é a sua opinião acerca de tudo isto aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e Kanimam.